Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, Notícias de Fortaleza. Nosso primeiro assunto de hoje é cultura. Olha, estão abertas as inscrições para o curso de formação básica em dança na Vila das Artes. As inscrições podem ser feitas de forma presencial ou online até o próximo dia 19 de fevereiro. Fundado no ano de 2011, o curso de formação básica em dança da Vila das Artes é destinado a crianças e pré-adolescentes com idades entre 8 e 13 anos. Interessados podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro de 2021 de forma online ou presencialmente na escola. O curso de formação básica em dança da Vila das Artes tem um formato único na cidade. Ele tem uma duração de 6 anos e o processo formativo compreende conteúdos práticos, artísticos e teóricos da dança cênica. A Vila, ela fez e faz parte da minha vida. Lá dentro, eu cresci e amadureci como bailarina e como pessoa. Foi um ano difícil, não só para os alunos, mas também para os professores, porque foi uma coisa nova. Ninguém nunca tinha trabalhado com a internet e com os vídeos, mas foi um ano bom, a gente conseguiu evoluir muito e tudo isso é graças à coordenação da Vila e todo o apoio pedagógico e de professores. Com duração de 6 anos, o curso prevê em seu currículo disciplinas de dança clássica, urbana e tradicional e popular, além de estudos sobre elementos da música, da cena, de repertórios, entre outros. É uma escola que estimula os seus estudantes a descobertas de distintas dimensões da dança e promove desenvolvimentos técnicos e artísticos por meio da criação, do diálogo com outras linguagens artísticas e áreas de conhecimento, promovendo assim uma reflexão crítica sobre a dança. A Escola de Formação de Dança da Vila das Artes, como todas as outras escolas da Vila, tem como preocupação fundamental a formação cidadã de seus estudantes. E para falar um pouco mais sobre essas inscrições para esse curso de formação básica em dança, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Marina Carleial, ela que é coordenadora da Escola Pública de Dança da Vila das Artes. Ô Marina, inscrições abertas desde quando? A gente iniciou as inscrições logo no início do ano, no comecinho de janeiro, e elas vão até dia 19 de fevereiro. Reforçando que elas podem ser online, através do formulário disponível nas redes sociais. Vocês podem procurar @Vila das Artes Fortaleza ou Secultifor e também os editais de cultura, que estão disponíveis na página da Cultura de Fortaleza. E também podem ir presencialmente lá na Vila das Artes, que fica no centro. Esse curso de formação básica em dança ela tem 6 anos de duração, não é isso? Isso mesmo. É um curso amplo, com muitas matérias. Os estudantes que integram esse curso, eles passeiam por diversas abordagens da dança cênica. Tem disciplinas como danças populares, danças urbanas, música, dança clássica, dança contemporânea. Tem muitas possibilidades de compreender a dança e as artes. Ô Marina, explica pra gente, esse curso ele tem 6 anos de duração. Isso. Vocês abrem vagas para novos alunos, com quanto tempo? Ainda há turmas sendo formadas ou vocês só abrem inscrição quando é completada uma turma se forma? Não, é anual, Nós abrimos a seleção para novos estudantes anualmente, todo final ou início de ano. Mas também abrimos espaço para estudantes que possam ocupar vagas remanescentes, ou desistências, algo aconteceu, tem mais vagas aí no segundo ano, no terceiro ano, e a gente também consegue acolher esses interessados. Por isso que é de 8 até 13 anos que a gente abriga aí nessa seleção. Isso tanto para homem como para mulher? Sim, claro. No caso dessas vagas que estão sendo ofertadas agora, quais são quantas vagas que estão sendo oferecidas? Nós estamos oferecendo 2 turmas de primeiro ano, que são para crianças a partir de 8 anos, de 8 a 10 anos, eles integram a turma de primeiro ano. Essa turma está sendo oferecida pela manhã e também pela tarde. Então, são 2 turmas de primeiro ano que vão
serem iniciadas agora em 2021, ou seja, em torno de 40 vagas. 40 vagas. Essas inscrições, elas podem ser feitas de forma online ou presencial. Há um critério seletivo? É exigido algum perfil da pessoa se candidata para participar desse curso? Olha, para o primeiro ano não existe um olhar nosso para uma técnica deles, né? Nosso olhar está muito mais ligado para a motivação, para o interesse, para essa criança que se movimenta com prazer, né, com alegria. A gente também se ocupa de fazer uma reunião com os familiares para explicar o formato do curso, para ver se realmente eles se identificam com esse formato, porque é longo, é intenso, né? Mas para os estudantes que querem, candidatos, que querem ir a partir do segundo, terceiro e quarto ano, aí a gente precisa entender se eles se encaixam na turma que a gente já tem. Então a gente dá uma olhada também um pouco nessa outra experiência de dança que porventura eles tenham. Qual é a faixa etária para esses meninos e meninas que, no caso, iniciam esse curso? A partir de 8, né? A partir de 8 anos e para o primeiro ano de 8 a 10 anos. 8 a 10 anos. Uhum. A ideia é começar bem cedo, né, Marina? Tem gente que começa muito mais cedo, né, a dança. Esse recorte etário, ele tem a ver com a ligação com os estudos aí da base regular também e com um certo desenvolvimento ósseo muscular dessa criança, para que a gente possa aí trabalhar alguns elementos técnicos com essa idade. Esse curso de formação básica em dança, qual é o conteúdo que é repassado aí para esses alunos durante esses 6 anos de curso? Durante esses 6 anos de curso, nós temos muitas matérias e elas vão se alternando a partir do ano que eles vão avançando. No primeiro ano, a gente inicia com dança clássica, o que a gente chama de abordagens técnicas contemporâneas e também com danças urbanas. Então, esse é o primeiro currículo que eles vão encontrar. No segundo ano, isso vai se desdobrando. A gente vai incluindo elementos da cena, depois eles incluem ateliê de repertório, que é estudar as obras coreográficas, estudar manifestações artísticas que tenham relação com a dança. Depois tem elementos da música, tem danças tradicionais e populares, histórias das danças. Então, é uma coisa que vai tomando um corpo, né? Até o 6º ano que a gente coloca essas crianças e adolescentes para desenvolver seus trabalhos. Criar uma certa autonomia criativa, possam propor movimentos, propor suas danças e aí estarem preparados, né? Estarem com ferramentas para, de repente, seguir a carreira ou mesmo estar aí fruindo arte na sociedade. Ô Marina, e qual é a frequência, vamos dizer assim, das aulas que são ministradas para esses alunos? O primeiro ano está lá 2 vezes por semana, cerca de 6 horas semanais, e isso pode chegar a um 6º ano com 12 horas semanais, ou seja, 3 vezes por semana, 4 horas lá com a gente, ou em algum desdobramento dessas 12 horas. É bem espaçado, né? Não vai atrapalhar, vamos dizer assim, os estudos regulares, né, dos alunos. Para quem está cursando regularmente as suas aulas na escola, não vai atrapalhar, é um complemento, né? A gente trabalha no contraturno dessas aulas formais. Eu percebo isso como um apoio ao seu aprendizado dentro da escola formal. Nós trabalhamos elementos, a gente sabe que estudos apontam que quem faz atividade física, quem tem contato com a arte, tem formas de leitura, formas de interpretar o mundo que são interessantes para a escola formal. E aí eu posso dar o meu depoimento pessoal. Eu comecei a dançar muito cedo e fiz toda a minha escola fazendo minhas aulas, minhas práticas, e isso nunca foi um empecilho. Claro que precisa de esforço, organização, como tudo na vida.
Um depoimento de uma das alunas, né, ali que a gente viu na reportagem, no Clarissa. início aí do bloco, ela falou exatamente isso, né, que a escola de dança também ajuda na própria formação humana dela mesmo, né, além de ser a oportunidade de estar aprendendo uma arte, também ajuda muito na formação, né? E aí eu gostaria de incluir a mudança nas famílias, né? Porque através dessas crianças que fazem a dança ou outras artes, elas contaminam a família de uma forma positiva. Então, aquela família vai ao teatro, aquela família estuda junto com aquela estudante um tema que está sendo abordado, percebe a mudança dessa criança ao longo do tempo. Então, eu acho que é uma coisa muito positiva, né, na vida de todo mundo. Ok, Marina, vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com Notícias de Fortaleza, conversando mais aí sobre as inscrições para quem quer participar aí da escola de dança da Vila das Artes, aí o curso de formação básica em dança. As inscrições estão abertas aí até o dia 19 de fevereiro. Vou ao intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua aqui batendo um papo aqui com a Marina Carleial, que é coordenadora da Escola Pública de Dança da Vila das Artes. Marina, a gente falou exatamente que a cada ano são abertas novas vagas, mas quantos alunos hoje estão sendo atendidos aí nesse curso de 6 anos aí de formação em dança? Nós estamos agora com cerca de 200 estudantes sendo atendidos nesse curso de formação básica em dança. Aí agora no primeiro não temos mais, o primeiro foi ano passado, então do segundo foi a ao primeira sexto turma ano. que foi concluída? Foi a terceira turma que foi concluída ano passado. São 3 turmas já, vamos dizer assim, formadas, né? Quantos alunos mais ou menos você tem aí de cabeça? A turma que se forma tem cerca de 20 alguns, então são uns 60. 60 mais ou menos já formados, né? Com esse curso, o que é possível, vamos dizer assim, para a criança, para adolescente que no caso se forma, o que é possível para ele em relação à questão da dança? Eu sei que é um curso de formação básica, mas com certeza já abre muitas perspectivas aí no mercado, né? Sim, nós temos ex-estudantes que estão dando aulas, estão em outras escolas, ganharam bolsas para projetos. Temos também alguns que estão no curso técnico em dança. Existe toda uma trajetória que é possível, né, de continuidade. Esses estudantes podem ir para o curso técnico em dança, depois ir para uma graduação, se assim desejarem. Podem começar a encampar os seus projetos pessoais, artísticos, dar aulas, né, continuar a sua formação, porque por mais que são 6 anos, eles ainda saem bastante jovens, né, com cerca de 15 anos de idade. Então ainda tem um vasto caminho, uma vasta trajetória aí à frente. Marina, e dentro desse cenário aí da pandemia da Covid-19, como é que está sendo, desde que as aulas voltaram de uma forma aí presencial, mesmo sem ser, vamos dizer, 100%, como é que tem sido? Como é que vocês têm conduzido esse processo para que os alunos possam ter um melhor aproveitamento aí nesse curso de formação? Nós optamos pelas aulas online desde o início e a gente sempre está alinhando com os professores, com o corpo docente, a melhor maneira de abordar esses conteúdos, mesmo sendo através de um trabalho remoto, tentando sempre estar próximo aos nossos estudantes, entendendo as realidades que são múltiplas. Algumas iniciativas presenciais de menor porte para poder manter aí a saúde, né, e a segurança. E agora a gente está com a pausa, que é essa pausa das férias, junto com a seleção dos novos estudantes, e nós retomamos dia 8 de março nossas atividades. A ideia é que já volte, a depender de como vai estar esse quadro aí da Covid-19 em relação ao número de casos, a ideia é que volte já 100% presencial ou a ideia é continuar mesclando aí as aulas online e presenciais? A ideia é voltar online gradativamente compondo as nossas turmas presencial. Então a gente vai voltar online e vai fazer
turma a turma, pequenos retornos, né? Para que a gente possa administrar isso dentro da estrutura da Vila das Artes. A Vila das Artes aí passou aí por um processo de reforma, de requalificação. A estrutura física aí está bem melhorada aí, dando mais conforto, principalmente aí para os meninos aí que participam aí desse curso de dança, né? Sim, ela foi remodelada, teve algumas mudanças estruturais. Para a dança, especificamente, a nossa sala também está tendo manutenção, mas o curso vai crescendo, a própria escola vai crescendo nos seus programas e o espaço vai precisando crescer também, né? Então, isso faz parte de um processo natural das coisas. E aí sempre nós vamos precisar ainda de mais espaço, porque a escola é bastante grande, a gente funciona com 12 turmas semanais, né? Então, manhã, tarde e um pouquinho da noite, são quase 200 estudantes, então imagina o fluxo de pessoas, né? Então, a gente só tem uma sala de dança com a estrutura ideal, então a gente precisaria de mais algumas para poder dar conta bem. Hoje, dentro dessa questão da Covid, há todo um cuidado relacionado também à questão das normas sanitárias, né? Para que as aulas possam acontecer, né? Exatamente, está sendo preparado todo um protocolo dentro da Vila das Artes para que tenha esse retorno presencial com segurança, as normas, as regras, né? E a gente tem uma coisa positiva na dança, que a sala que a gente usa, ela é aberta, então isso é facilitador. Lá é bem ventilado, né? Sim. Eu ainda não fui lá na Vila das Artes aí depois da reforma, mas assim, já ouvi que realmente ganhou realmente uma estrutura muito boa aí, garantindo aí para as turmas bem mais conforto. Me fala um pouquinho da equipe, Marina. Como é que está a equipe de professores? Há um esforço também sempre para uma qualificação maior desses professores que conduzem essas turmas, né? Exatamente. Nosso corpo docente é bastante importante dentro do processo de ensino-aprendizado da escola. Nós contamos com professores artistas, muitos deles continuam fazendo suas trajetórias, né, de dança na cidade. Nós temos professores de dança clássica, abordagens técnicas contemporâneas, histórias da dança. E nós estamos agora abrindo espaço para 3 profissionais. O chamamento está também recebendo inscrições, né, que são para os profissionais de danças populares, danças tradicionais e populares, danças urbanas e elementos da música, para integrar justamente esse curso de formação básica em dança. Para mais informações, a gente está com o edital disponível no portal do Instituto Iracema, Instituto Cultural Iracema, na aba de editais. E aí está lá o chamamento dos professores. O que é exigido para que possa se tornar aí professor lá da Escola de Dança Pública da Vila das Artes? A gente precisa da disponibilidade dessas pessoas para o nosso quadro de horários, a gente precisa de uma formação em artes, né? E no dia a gente vai fazer uma pequena seleção. Nessa seleção a gente vai conversar um pouco, assistir uma aula prática, né? E pedir que eles relatem alguns pontos, façam uma pequena redação para a gente motivacional, para que a gente possa entender o perfil desse profissional. E também em entrevista, em conversa, a gente vai explicar o perfil do curso, para que essa seleção seja bem sucedida. Marina, eu não sei se isso foi utilizado em relação aos cursos lá de dança, lá do Vila das Artes, mas ao longo do ano passado, né, depois que, principalmente no segundo semestre, com a história do agravamento da pandemia, em relação ao Vila das Artes, em relação a outros cursos, sempre foi valorizado muito a questão de que com as aulas online houve a possibilidade de você incrementar, vamos dizer, os cursos de formação com a participação de profissionais de fora, de outros estados, exatamente pela possibilidade de passar essas informações, essas palestras através da internet. Na dança, é possível fazer isso também? Vocês chegaram a
dentro do curso de formação, nos seus vários semestres aí, ter a participação também de profissionais de fora? Sim, a gente fez uma iniciativa logo no começo no primeiro semestre do ano passado, que foi convidar os criadores dos espetáculos de finais de ano para a gente conversar, né, um pouco sobre essa criação. Então, são profissionais do Rio, de Minas, né, de São Paulo. Então, muita gente foi conversar com a gente na internet, né? Eu convido também para que vocês conheçam o canal do YouTube da Vila das Artes, que tem todos os espetáculos da Escola de Dança, assim como os espetáculos da Escola de Teatro, ações de circo, ações de audiovisual. É muito interessante esse canal. E tá lá nossas conversas, entrevistas, de forma online registradas, para que justamente nós tomemos um bom partido dessa pandemia, que a gente possa chamar pessoas que não poderiam estar aqui conosco naquele momento, mas que através da internet aceitam o convite e estão, né, compartilhando um pouco dos seus conhecimentos. E é muito rico, né, para os alunos, né? Sim, é extremamente rico, porque eles conseguem interagir, né, nessa plataforma da internet, através do celular, dos computadores. Eles têm uma interação, têm um contato muito próximo e gostam, né? Então eles se interessam e estão conosco, né, dentro desse processo. Ok, Marina, vou pedir mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com Notícias de Fortaleza, falando mais aí sobre a abertura de novas vagas para o curso de formação básica da Escola Pública de Dança do Vila das Artes, aqui em Fortaleza. Eu volto já já. Voltamos com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua conversando aqui com a Marina Carleal, que é coordenadora da Escola Pública de Dança da Vila das Artes. Marina, a Vila das Artes aí está completando 15 anos, né? Exatamente. E a Escola Pública de Dança, 10 anos. Muito representativo, né? Já esse tempo aí de atividade, né? Os 10 anos são especialmente comemorados com esse curso de formação básica em dança que nós estamos falando. Eu queria deixar registrado que a Vila aconteceu através de uma manifestação de muitos artistas de várias gerações, né? Então foi uma reivindicação de classe, então por isso também a importância, né, da permanência desse tipo de ação na cidade. É muito gratificante estar aqui conseguindo celebrar 15 anos de um projeto tão especial. Vocês têm um espetáculo, né, que é montado, um festival de dança, a cada fim de formação de turma. Como você tinha falado no bloco anterior, já são 3 turmas formadas, completadas. Mas essa última turma, que deveria ter feito o espetáculo, o festival de dança no mês de dezembro, ia ser inclusive gravado, né, ter um vídeo e tal, acabou não acontecendo a gravação. Ainda vai acontecer, né? Faz parte, vamos dizer assim, da formatura dessa turma, né? Exatamente. Ano passado nós iniciamos esse processo, teve que ser interrompido por questões da pandemia, né, da Covid, mas a gente está retomando agora, nesse início de ano, estamos esperando algumas respostas para reunir mais uma vez essa turma e finalizar esse processo, que vai ser um grande filme de dança que elas vão conseguir produzir. Então, esse espetáculo, normalmente, Marina, vocês sempre trazem um profissional de fora para dirigir o espetáculo, para montar. Eu tive a oportunidade de conversar ainda em dezembro sobre a gravação desse espetáculo. Já está inclusive formatado, né? Como é que vai ser? Como é que funciona a montagem desse festival? Sim, a cada final de ano nós temos esse evento de culminância do ano letivo. Para nós, ele não é só um trabalho para ser exposto, mas ele faz parte do plano pedagógico, do processo de ensino-aprendizagem dessas pequenas e desses pequenos artistas. É muito importante para a gente tê-los no palco, para eles terem essas relações aí de serem vistos, de criarem uma obra, de estarem dentro de uma obra, das famílias verem suas crianças dentro de uma obra de arte, né? Então isso é muito gratificante, importante, e a gente reforça. Para esse ano, para essa turma específica que você está me comentando,
que era a formatura de 2020, que vai agora ficar pelo comecinho de 2021, nós chamamos um profissional, Luiz Bongiovanni, que está em São Paulo agora atuando e veio fazer a direção coreográfica dessa obra. E aí, junto com profissionais de cabelo, maquiagem, figurino, vídeo, né, ensaiadores, a gente faz uma equipe que ajuda essas crianças, essas adolescentes a colocarem aí a obra para o mundo. Normalmente esse espetáculo é uma forma de celebrar não só do aluno que está se formando, mas a participação da família, né, do público, dentro dessa situação aí da pandemia da Covid-19. Não há, vamos dizer assim, a possibilidade de se fazer num teatro com a presença do público, mas todo esse material é gravado e é disponibilizado para que o público possa assistir no canal do YouTube da Vila das Artes, né, Marina? Exatamente. Como nós estamos sempre atentando para os decretos, né, nós optamos por fazer esse processo online para que seja mais fácil da gente acessar o público, da gente disponibilizar esse material para as meninas, para as famílias e também deixar no livre acesso aí para quem estiver interessado em conhecer mais um pouco do que se faz lá na vila. Marina, para a gente reforçar aí para que as pessoas que estejam interessadas em participar aí dessa nova turma que está sendo formada aí do curso de formação básica em dança, como é que as pessoas devem proceder, os pais que querem colocar aí seus filhos, abrir essa oportunidade de aprender a arte da dança, como é que deve fazer, já que as inscrições aí ainda estão abertas aí até o dia 19 de fevereiro? Exatamente, podem procurar as redes sociais, né? O Instagram da Vila das Artes é @Vila das Artes Fortaleza, ou o Instagram da Secult4, @Secult4. Nós temos também no Portal da Cultura o edital. Qualquer dúvida vocês podem ligar, né, no 3105-1402 para mais informações. E também a Vila das Artes fica ali no centro da cidade, na rua 24 de maio, 1221, pertinho ali da Faculdade de Direito, da Praça da Bandeira. E nós estamos abertos e aguardando as inscrições. Qual é o horário de atendimento lá? De 8 da manhã às 4h30 da tarde. É isso então. Desejar sucesso aí, que essa turma seja completa aí até o próximo dia 19 e as atividades aí nesse ano de 2021 aí possam ter muito êxito lá no curso de formação em dança lá da Vila das Artes. Marina, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui da TV Terra do Sol. Também agradeço por me receber mais uma vez e até breve. Maravilha, então. Vou pedir um intervalo. Daqui a pouquinho estou de volta aqui no Notícias de Fortaleza, trazendo mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só e eu estou de volta. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E vamos falar agora sobre saúde, vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Olha, Fortaleza já conseguiu aí vacinar mais de 18 mil pessoas nessa primeira semana da campanha de vacinação. E entre os contemplados nesse primeiro momento do grupo prioritário estão os trabalhadores em saúde que estão na linha de frente de combate à Covid-19 e também os idosos com mais de 75 anos de idade. O prefeito José Sarto acompanhou o início da vacinação dos profissionais de saúde contra a Covid-19 no Centro de Eventos do Ceará. O trabalho teve início na segunda-feira com a vacinação apenas para os trabalhadores previamente agendados. Somente neste primeiro dia de vacinação no Centro de Eventos, receberam a dose da vacina quase 3 mil trabalhadores. Profissionais de saúde e idosos que desejarem ser vacinados devem fazer o agendamento pelo aplicativo Mais Saúde Fortaleza ou pelo site Vacine Já. Basta fazer o cadastro com os dados pessoais e aguardar a confirmação com a mensagem informando dia, hora e local da vacinação. No caso dos idosos, será enviada uma mensagem informando o dia e hora da visita da equipe que aplicará a vacina em domicílio. Até amanhã desta segunda-feira, cerca de 16 mil pessoas já haviam se cadastrados.
E para a gente conversar um pouco mais sobre esse esquema, esse plano de vacinação que está sendo desencadeado aqui em Fortaleza, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Aline Gouveia, que é secretária adjunta da Secretaria de Saúde de Fortaleza, e também estamos aqui pelo Zoom, aqui com o doutor Dorico Monteiro, ele que é pesquisador da Fiocruz. Aline, bom dia. Como é que a avaliação aí desse primeiro dia de vacinação que aconteceu ontem lá no centro de eventos, onde foi montado aí um QG de vacinação para atender principalmente os trabalhadores em saúde? Tem sido uma ação bastante desafiadora, mas julgamos ser necessário, até porque nós temos vacina no momento, então nós precisamos fazer com que essa vacina chegue ao trabalhador. Nós montamos uma logística no centro de eventos ontem, com 15 equipes vacinando simultaneamente e continuamos a percorrer, aí a todos os hospitais para também prosseguir com a vacinação em loco. Ontem, devido a um problema até no próprio cadastramento em relação aos idosos, alguns idosos se dirigiram com mais de 75 anos para serem vacinados lá no centro de eventos, mas o que está sendo programado pela Secretaria é que os idosos, eles fazem o agendamento, fazem o cadastro, devem esperar em casa, né, Aline, em relação à questão da vacinação, para que ele seja feita de forma domiciliar, né? Exatamente. Hoje está sendo traçadas as rotas e a partir de amanhã estaremos com as equipes indo aos domicílios para fazer a vacinação em domicílio. Dessas duas vacinas que já chegaram aqui em Fortaleza, no caso a Coronavac e também a de Oxford, como é que está sendo a distribuição? Quantas doses realmente hoje, no caso, a Secretaria de Saúde de Fortaleza tem disponíveis para o início dessa campanha que começou ainda na semana passada? Nós recebemos cerca de 40 mil doses da Coronavac, estamos aplicando aos profissionais da área da saúde e recebemos também um quantitativo da vacina Oxford, que iremos prosseguir com a vacinação nos idosos. No caso, a de Oxford está sendo destinada exatamente para esse público com mais de 75 anos, né? Exatamente. Eu vou conversar aqui com o doutor Dorico Monteiro, está no telão aqui com a gente, que é pesquisador lá da Fiocruz. Doutor Dorico, na semana passada, quando o senhor esteve por aqui, a nossa conversa era exatamente a grande preocupação, a chegada dos insumos para a produção da vacina, tanto de Oxford como a vacina Coronavac pelo Instituto Butantan. Parece que já há um aceno aí, uma perspectiva aí de chegada desses insumos vindos da China, né? Queria aqui, nesse momento também, Rogério, parabenizar aí o prefeito Sarto, a secretária Anistela, a Aline também, o governador Camilo Santana, que estão fazendo um esforço grande de fazer o dever de casa, de liderar esse processo. O prefeito Sarto, inclusive como médico, tem estado no front de toda essa liderança importante, dando exemplo e colocando para a sociedade a importância de que é um gestor coordenar pessoalmente uma situação tão grave como é o enfrentamento de uma pandemia, que sem dúvida nenhuma é a maior pandemia da história da humanidade nos últimos 100 anos. Então, quero aqui já parabenizar e dizer que é muito importante que uma autoridade governamental, como o governador Camilo Santana, é muito importante que os dois estão sempre dando exemplo, indo de madrugada, mobilizar. O Ceará esteve na frente lá, já recebendo as doses lá em São Paulo e já recebendo as primeiras doses também da nossa vacina de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz. Veja só, a gente estava muito apreensivo. Eu diria que a gente está tendo aí um momento de boas notícias. Depois de tudo isso, infelizmente, ainda temos que conviver com situações trágicas como essa que estão acontecendo em Manaus, não só em Manaus, mas em toda a Zona Norte. Eu confesso a você que eu não achava que ia ver como médico pessoas morrendo por falta de oxigênio. Eu aprendi, uma das primeiras aulas que o professor Célio Girão, nosso professor da Faculdade de Medicina, dizia: meu filho, oxigênio é terapia, né? Oxigênio é terapêutico. E nunca se teve tanto oxigênio como uma terapia na história da humanidade, como nesse momento do enfrentamento da pandemia, né? O vexame que nós vivemos no Brasil, no primeiro momento, inclusive, infelizmente, isso até produzindo escândalos, foi a aquisição
de respiradores, né? Então, isso foi um estresse, foi um esforço grande, briga, inclusive diplomática, avião brasileiro sendo barrado nos Estados Unidos, governo federal praticamente requisitando respiradores dos estados, né? E, digamos assim, aquele vexame que foi o Brasil no enfrentamento da pandemia, se ver sem respiradores, se ver sem equipamentos de proteção individual, e agora esse vexame do oxigênio na região norte. E tivemos, então, essa boa notícia, que foi a Anvisa liberar a vacina de Oxford, AstraZeneca e a Coronavac para uso emergencial, e isso é importante a gente ter clareza, porque toda vida que a gente for submeter novos lotes de vacina, seja produzida por nós, seja invasada por nós ou comprada, vai ter que esse ritual, mas de qualquer maneira foi muito importante. Nós temos quase 10 vacinas já sendo produzidas no mundo, nós temos, infelizmente, só 2 aqui, mas já é um alívio importante para a gente começar, e aí, sem dúvida nenhuma, a gente já tem em Fortaleza aí, esse contingente de pessoas vacinadas já é uma coisa importante. A outra questão é, então, a sequência, né, que é o objeto da sua pergunta, Rogério, que é a sequência, então, de como é que nós vamos continuar adquirindo vacinas, né? Então, nós temos 2 grandes institutos no Brasil, são institutos, né, a Fiocruz são 120 anos, o Butantan também é Instituto Centenário, que é a gente nacionalizar, internalizar a vacina. Então, o primeiro esforço é comprar a vacina pronta, foi isso que o Butantan fez, comprou 6 milhões de doses, a Fiocruz 2 milhões. No caso das vacinas do Butantan estão vindo da China, essas vacinas nossas estão vindo da Índia, porque isso é um esforço global. Esse é o momento que o mundo está enfrentando a pandemia e o esforço para dar resposta também é global. E nós temos agora, então, essa etapa que é receber o IFA. O que é o IFA? O IFA é o coração da vacina, é o ingrediente mais importante da vacina, que é o ingrediente farmacêutico ativo. É ele que está ali, na essência, né, que vai produzir a imunidade nas pessoas. E aí nós precisamos adquirir o IFA da Coronavac, ou seja, para o Instituto Butantan, e o IFA da Universidade de Oxford, da vacina da Universidade de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz, para a Fiocruz. Esses 2 IFA são produzidos na China, enquanto que a vacina pronta nossa da AstraZeneca é produzida na Índia, no Serum, que é um parceiro desse esforço global, esses 2 são produzidos na China, tá certo? Evidentemente, por quê? Porque a fábrica chinesa que produz o IFA da vacina da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, fica também na China. E a Sinovac, que é a fábrica chinesa que produz a Coronavac, também fica na China. Então, estamos nesse processo, né? Porque isso envolve, é importante que nós estamos produzindo vacina para o mundo inteiro. Inclusive, o grande desafio da imunidade é no mundo todo, porque não adianta você produzir imunidade em um país e outro ficar sem imunidade. Por que nós continuamos a vacinar as pessoas contra a paralisia infantil? Porque ainda a paralisia infantil, nós temos ela presente em 3 países. Então, na hora que você parar de vacinar, esse vírus que está circulando nesses países pode vir para cá e produzir uma epidemia aqui, né? Que é o caso do Afeganistão, o Paquistão e a Nigéria, que ainda tem a paralisia infantil. Então, mostrando que o esforço da vacina ele vai ser um esforço que pode durar muitos anos, como é o caso da paralisia infantil, que todo ano a gente tem que fazer. Tem a vacina de rotina nos postos, mas todo ano a gente faz a campanha de vacinação, que é para garantir, se alguém que não foi no posto de saúde, você vacina, que é para garantir que aquela imunidade coletiva de toda a sociedade vai estar acontecendo, de todas as crianças, no caso da paralisia infantil. Então, sem dúvida nenhuma, estamos enfrentando questões diplomáticas. Ontem nós tivemos 2 boas notícias, que primeiro já foi liberado o lote de 5.400 litros do IFA da Coronavac, e que o da Fiocruz também está também sendo liberado, possivelmente ainda durante toda essa semana. Isso é muito importante, porque chegando aqui, nós vamos ter condição de já envasar essas vacinas aqui e iniciar o processo de produção da própria IFA pelo Butantan e pela Fiocruz.
E isso a gente espera que até início do próximo semestre a gente já esteja produzindo vacina no Brasil. Ô, doutor Dorico, a gente sabe que está acontecendo um entrave diplomático que envolve o governo brasileiro e o governo da China para a liberação desses insumos. Há ainda a participação também aí do governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, nessa negociação para o envio desses insumos. O fato é que, pela sua estimativa, pelas notícias que foram divulgadas ontem, inclusive hoje há uma reunião agora de manhã entre o governador de São Paulo, João Dória, com o embaixador chinês aqui no Brasil. Qual a perspectiva em termos de que, com a chegada desses insumos, essas novas doses, tanto aí no caso da Fiocruz, como também do Instituto Butantan, poderão estar disponíveis para distribuição aí em todos os estados brasileiros? Dá para ter essa estimativa hoje, não? Olha, Rogério, a primeira coisa importante ainda também, eu queria só reforçar, nós da Fiocruz estamos tentando negociar uma nova compra, já para receber aí, pelo menos estamos tentando aí uma nova compra de 5 milhões de doses. Porque toda vida que vai chegando nas doses, você vai construindo esse esperançar, né? Eu acho que esse é um verbo importante que a gente está conjugando agora durante esse processo da pandemia, é o esperançar. Então, o que a gente está pensando, o que se tem aí de estimativa? Chegando o IFA, o Butantan e a Fiocruz pode ter cada um uma capacidade de produção em torno aí entre 800 a 1.000 doses por dia. Ou seja, se aí você durante, 1 milhão de doses, ou seja, de 700 a 1 milhão de doses por dia. Então, à medida que a gente comece a entrar nesse ritmo de produção, ou seja, aí em cada dia nós vamos ter quase 2 milhões de doses sendo produzidas pelos dois, tá certo? Ou seja, o que a gente recebeu da Índia, até agora, que são 2 milhões e 6 milhões da Coronavac, que vieram as doses prontas, nós vamos poder ter isso em um dia. Então, na hora que a gente começar a ter o IFA, e que é IFA suficiente para que a gente possa produzir aqui no Brasil, né, aí você já começa a ter esse oxigênio, você respirar com mais tranquilidade, porque nós vamos estar produzindo o que a gente conseguiu comprar até agora, de 2 milhões da Índia e 6 milhões, nós podemos produzir numa semana 8 milhões de doses. Tá certo? Isso vai modificar a nossa história. Agora, de tudo isso, Rogério, fica uma lição, né? Nós temos que entender que saúde é soberania nacional. Um país como o Brasil, país que conseguiu tirar petróleo a 7 quilômetros, né? 7 mil metros do fundo do mar. Um país que conseguiu produzir aviões. Um país que é o celeiro do mundo do ponto de vista de produz a maior base de proteína vegetal do mundo e a maior base de proteína animal do mundo, né? É um país que tem riquezas, né? Não pode ficar dependente de equipamentos de proteção individual para a saúde, de química fina para a saúde. 93% dos medicamentos que nós produzimos no Brasil, a química fina vem da Índia, tá certo? E não pode ficar totalmente dependente dessas plataformas de produção de vacina. O país tem que entender que investir em ciência e tecnologia, investir na ciência, investir no complexo produtivo da saúde, faz parte de um esforço de soberania nacional. Aqui no Ceará, inclusive, aqui na Fiocruz, o governador Camilo Santana, o secretário Cabete, estão construindo esse esforço juntamente conosco aqui da Fiocruz, para que a gente possa ter no Ceará 3 polos de inovação em saúde. O polo do Porangabuçu, o polo aqui de Eusébio e o polo de Quixadá-Xaramubim. Isso vai ser muito importante para colocar o Ceará na rota das vacinas, colocar o Ceará no complexo produtivo da saúde. Isso tem que ser um projeto de soberania nacional. A gente tem que entender isso. Nós já temos 70 países vacinando no mundo. Nós começamos já agora. Antes de nós, já tinha 70 países vacinando. E esse vexame toda hora, que é o problema da vinda da vacina, agora o problema do IFA, e a gente tem que investir para que nós podemos nacionalizar e aumentar a nossa autonomia no mundo em relação à produção de vacina.
Doutor Dorico, eu vou aqui questionar aqui exatamente a Aline Gouveia, aqui, que é secretária adjunta de saúde aqui de Fortaleza. Números registrados até ontem à noite mostravam aí que, no caso, o Ceará já vacinou cerca de 34.372 pessoas desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19. Ontem, no primeiro dia, lá no centro de eventos, esse QG montado aí pela Secretaria de Saúde de Fortaleza, foram 2.702 pessoas. Isso dentro da representação do grupo prioritário aí, que é formado pelos trabalhadores em saúde da linha de frente e também os idosos com mais de 75 anos, ainda é um número pequeno, né? Guardado aí a proporcionalidade. Nós ainda temos um número de vacinas insuficiente para vacinar todo esse grupo prioritário, que corresponde à primeira fase de vacinação. Quanto é que falta hoje, Aline, em relação à quantidade de vacinas para a gente contemplar, no caso aqui de Fortaleza, esse grupo prioritário? Já tem esse número? Para a gente ter uma ideia assim, de grandeza, né, de números, nós temos mais de 109 mil profissionais da área da saúde aqui cadastrados no município de Fortaleza. Vacinamos mais de 18 mil, né, do dia 18 até antes de ontem. Ontem, 2.702 no centro de eventos e também cerca de 1.500 profissionais foram vacinados nos hospitais, porque estamos com as duas metodologias agindo de forma paralela. Os profissionais da linha de frente, eles representam cerca de 30% desses 109 mil profissionais que são cadastrados como profissionais da área da saúde, trabalhadores da área da saúde no município de Fortaleza. Nós estamos aí com duas vacinas, né, que é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e a de Oxford, produzida pela Fiocruz. Como é que está sendo a divisão? Uma vacina está sendo utilizada aí para os profissionais de saúde e a outra para os idosos. Como é que está sendo essa divisão das vacinas? Recebemos 25.460 doses da de Oxford e como eu disse, cerca de 40 mil da Coronavac. Estamos aplicando a Coronavac nos profissionais da área da saúde e a de Oxford nos idosos. Doutor Dorico, a de Oxford está sendo utilizada aí para a vacinação dos idosos com mais de 75 anos. Isso tem a ver com a questão dos estudos, da eficácia da vacina ou não? Não, na realidade eu acho que, evidentemente, que ela tem realmente uma eficácia aí de 73%, enquanto que a da Coronavac 50%, mas as duas têm um fator de proteção extremamente importante quando você pega a doença para evitar a evoluir para a doença grave. Nesse sentido, é um grande benefício a todas as pessoas. A estratégia também ela tem mais a ver com o processo de você selecionar grupos específicos para não trocar as doses de vacinas. Então, por exemplo, e também, à medida que vai chegando, você vai entrando um grupo prioritário para o outro. Então, sem dúvida nenhuma, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a secretária Anistela, a Aline, por essa iniciativa de priorizar os profissionais de frente, né? Isso em Fortaleza tem sido um zelo muito grande, ao contrário de alguns locais que a gente tem visto gente furando fila, e sem dúvida nenhuma é condenável. Ou seja, essa prioridade que você possa ir construindo lotes de vacina para a população específica, inclusive na gestão da logística dessas vacinas. Você tem países que já tem 5 tipos diferentes de vacina. Você está vacinando com a Pfizer, está vacinando com a Moderna, está vacinando com a Sputnik, e está vacinando com a Coronavac e com a AstraZeneca. Então, um país que está com 5 lotes de vacina, é muito importante você, didaticamente, separar lotes de vacina por região ou separar lotes de vacina por grupos específicos, porque aquilo facilita a logística, porque não é uma logística simples, né? Você vê que ontem esse esforço todo, a ansiedade é muito grande, tem uma ansiedade coletiva, as pessoas estão inquietas. Eu recebi telefonema de colega meu quase de madrugada, não estou conseguindo cadastrar meu sogro, minha mãe aqui no aplicativo da prefeitura, o que é que eu faço? Então isso é natural, porque o sofrimento é muito grande, nós estamos aí há mais de um ano já convivendo com essa coisa da pandemia.
e isso gera. Então, é muito importante essa informação, e quero parabenizar aí a Prefeitura de Fortaleza por essa logística de que as pessoas elas vão estar sendo informadas sobre o processo, né? E os idosos vão estar sendo vacinados em casa. Mamãe está nesse grupo, mãe tem 76 anos, e ela liga para mim, fica preocupada, ansiosa. Eu tenho um irmão que mora em Israel, já foi vacinada, foi vacinado ainda no início de janeiro, quase dezembro ali, já foi vacinado, e isso gera, né, essa expectativa de sua mãe fique em casa, não adianta ficar para o posto de saúde, porque a equipe vai vacinar a senhora em casa e tal. Então, isso é muito importante, essa comunicação transparente, direta, objetiva para a população, e o fato, ninguém fique achando que é melhor do que o outro e que vai estar mais protegido pelo outro, porque um recebeu a vacina da Coronavac e a outra da AstraZeneca. As duas vacinas estão liberadas pela Anvisa, as duas vacinas são seguras, as duas vacinas produzem proteção importante, por isso a questão de receber uma ou a outra não é porque uma é melhor do que a outra, tá certo? É questão de logística, de público-alvo, de lote para a gestão do processo de que você não tome a dose de um e tome a dose do outro. Então, isso é importante, que a pessoa que tomar a primeira dose da Coronavac vai ter que tomar a segunda dose da Coronavac. A pessoa que tomar a primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford vai ter que tomar... Porque isso é a primeira vez que a gente está convivendo com essa realidade de campanha de vacinação. Quando a gente... Campanha da vacinação contra sarampo, é um lote só, de um grupo só, e a gente vai... Porque o IFA é um só, né? Então, nós estamos aí com duas vacinas que têm princípio ativo diferente. Então, que um é feita com adenovírus de chimpanzé, que é o caso da nossa vacina de Oxford, que tem também um efeito importante. A vacina da Coronavac é feita com vírus atenuado. Então, isso é importante que elas precisam ter, digamos, a mesma pessoa que recebeu uma vai receber a outra. A pessoa não sabe. Quem tem que saber é o profissional de saúde. Por isso que é o cadastro e a logística. É muito importante que você defina esse grupo aqui, digamos, o hospital lá do Leonardo da Vinci, que foi o primeiro a ser vacinado com a vacina da Coronavac. Então, ele tem que já está reservada lá. Quando aplica a primeira dose, já tem que ter guardado a segunda dose, para logo em seguida, quando terminar o período dele da primeira dose, ele já receber daquela mesma fábrica, daquele mesmo lote lá que veio, a vacina do segundo lote. Então, essa às vezes as pessoas... Isso envolve uma logística importante, isso envolve uma rede de frios que você tem que ter para manter essas vacinas com temperatura ideal para cada uma delas. Cada vacina também tem a sua estrutura de logística, então é mais uma questão de logística do que também uma questão de você dizer, esse grupo vai receber essa porque é mais segura, aquela não. As duas são seguras, as duas protegem e as duas são importantes para que não crie disputa na sociedade, eu quero essa e não quero aquela. Não existe isso, porque as duas foram aprovadas pela Anvisa. Doutor Dorico, o senhor estava falando aí sobre essa questão da ansiedade, principalmente dos idosos em relação a tomar a vacina. Ontem, lá no centro de eventos, teve até um caso de uma senhora, de uma idosa de 81 anos, que fez até um vídeo que acabou viralizando na internet da alegria dela. Ela dançou até um funk lá no estacionamento depois que conseguiu tomar realmente a vacina. Mas para a gente encerrar a sua participação, eu sei que o senhor tem compromissos aí na Fiocruz, gostaria só de perguntar em relação a essa questão do prazo para tomar a segunda dose. Tanto a Coronavac como a vacina de Oxford, é necessário que sejam tomadas 2 doses da vacina. Quem tomou a vacina agora tem que tomar a segunda dose com que prazo, com que tempo? E normalmente essas doses já estão garantidas, já? Não, Aline, eu acho até que era bom ouvir a Aline aí, porque na realidade, Aline, vocês vão estar trabalhando com 3 semanas, é isso? Exatamente. A de Oxford, 3 semanas. Depois eu vou falar por que eu estou fazendo essa pergunta. Aline, é importante falar do parte da prefeitura e depois eu explico um pouco isso. Sim. A de Oxford, né? É isso mesmo, doutor. A de Oxford com 3 semanas e a Coronavac com 28 dias. Pois não, doutor. Por que eu estou perguntando isso, Rogério? Isso é importante para a população saber, por isso que é importante também essa logística aí
que a Aline depois pode explicar para você, que é muito importante. Esse foi um grande debate entre a comunidade científica, esse foi um grande debate entre os gestores, porque como você tem poucas doses, a dúvida é, vacina todo mundo a primeira dose e aumenta esse espaço para a segunda dose? Isso foi um debate importante no Reino Unido, isso foi um debate na Europa, isso foi um debate nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que a indústria diz? O que a indústria diz? Olha, eu só posso dar garantia da vacina se ela seguir a bula, se ela seguir as recomendações, tá certo? E é exatamente isso, no caso da de Oxford, 3 semanas, e a Coronavac, 28 dias. O Brasil está optando por isso, eu acho correto. Você não pode fazer isso sem um grande debate entre os cientistas, a comunidade científica e a indústria, e a gente já está com tanto sofrimento, com tanta situação trágica em relação a essa pandemia, que a gente não pode também arriscar. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas saibam que esse é o período que está estabelecido, 3 semanas e 28 dias, e a própria equipe de saúde, a pessoa vai receber o seu cartãozinho, a sua documentação, e a população, o idoso que receber a vacina em casa agora, pode ter certeza que há 28 dias, ou 3 semanas, a equipe de saúde vai lá e vacina ele. Então, essa segurança, daí eu quero parabenizar, Rogério, a sua iniciativa da TV Terra do Sol, porque esse esforço de comunicação é fundamental nesse momento. Fundamental, no momento que a gente enfrenta a insegurança, no momento que a gente enfrenta o sofrimento de milhares de famílias que perderam entes queridos, o sofrimento de profissionais de saúde que também, muitos deles, sucumbiram nesse processo gigantesco que é cuidar das pessoas, esse momento de ansiedade, de angústia, de crise econômica, e tudo isso leva a um sofrimento, né, metafísico das pessoas muito grande. E agora, ter a comunicação, ter vocês aí da imprensa, juntamente com as autoridades sanitárias, com os pesquisadores, debatendo e discutindo esse tema, é da maior importância. Isso tem que ser uma coisa realmente cotidiana, informando, dando segurança, até porque eu nunca pensei que também, além de pensar que não ia ver pessoas morrendo por falta de oxigênio, nunca pensei que a gente produzisse tantas fake news, tantas notícias, e pessoas, inclusive algumas pessoas se imbuindo de uma certa autoridade, fazer, digamos, informações, produzir informações que não contribuem com a saúde pública, como é o caso da história das fake news em relação à vacina. Termino aqui agradecendo a você mais uma vez o convite para participar e repito sempre a minha máxima: tudo é motivo para vacinar. Ou seja, os motivos para não vacinar são tão poucos, nem adianta falar, porque senão isso gera fator de confusão. E a vacina é, nesse momento, um grande esperançar para todos nós. Muito obrigado, Rogério. Aline, um grande abraço. Um abraço aí à minha querida Estela, e parabéns a vocês aí pela condução desse brilhante trabalho liderado aí pelo prefeito Sarto. Muito obrigado. Doutor Dorigo, gostaria de agradecer bastante o senhor, mais uma vez, a disponibilidade de nos atender aqui na TV Terra do Sol, dando todas essas explicações a respeito da vacinação contra a Covid-19, ter aberto esse espaço na sua agenda. Sei que o senhor aí está recheado aí de reuniões aí na Fiocruz, e desejar sucesso aí com a chegada desses insumos para que a Fiocruz possa colocar para frente a produção da vacina de Oxford aqui no Brasil. Eu só quero fazer uma observação, porque depois podem achar que a gente não está usando máscara aqui na Fiocruz. Eu estou sem máscara porque eu estou numa sala só e aberta, então não tem ar-condicionado, tá certo? E assim... E aí eu estava aqui sozinho, mas assim, já estou terminando aqui e quero terminar aqui a minha participação colocando a minha máscara, que é para ninguém achar que a gente não está usando máscara aqui. Está sim, com o símbolozinho aqui da Fiocruz. E eu estava numa sala só, até para melhorar a comunicação com você, porque já é uma participação, e dizer às pessoas: quem se vacinou deve continuar tendo todos os cuidados de usar máscara, distanciamento social e a higiene das mãos, porque nós vamos viver durante todo o ano de 2021, ainda com vacina e a pandemia. Obrigado, Rogério.
Muito obrigado, doutor Odorico. Aline, gostaria de fazer aí uma referência ao que o doutor Odorico estava falando aí no fim? Isso, eu queria fazer uma correção. A vacina da Coronavac, o intervalo entre dias é realmente 28 dias e a de Oxford são 3 meses, 90 dias. Nós temos 90 dias para retornar até a residência do idoso e prosseguir com a segunda dose de vacinação. Maravilha, então. Vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu continuo conversando aqui com a Aline Gouveia, que é secretária adjunta de saúde aqui de Fortaleza, sobre o esquema de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital cearense. Um intervalo rápido e eu volto já já aqui pela TV Terra do Sol. Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, ontem o Ceará recebeu mais uma quantidade, mais um lote de vacinas da Coronavac para o plano de imunização em todo o estado. Acompanhe. Mais doses contra a Covid-19 chegaram nesta segunda-feira ao Ceará. O novo lote com 33.200 vacinas Coronavac veio diretamente de São Paulo, enviadas pelo Instituto Butantan. A vacinação no estado teve início na semana passada e na noite do último sábado o Aeroporto Internacional de Fortaleza recebeu o segundo carregamento dos imunizantes, com 72.500 doses produzidas pela Universidade de Oxford. Acabamos de receber as primeiras doses da vacina da AstraZeneca. São vacinas que chegaram ontem no Brasil, 2 milhões de doses. E talvez o Ceará seja o primeiro estado a já estar recebendo hoje 72.500 doses, distribuída proporcionalmente à população da primeira fase da vacinação. As novas remessas permitem a Fortaleza um avanço nesta primeira fase do plano de imunização. Agora as doses são destinadas aos trabalhadores de saúde e idosos acima de 75 anos, que devem realizar o cadastro através do aplicativo Mais Saúde Fortaleza ou pelo site Vacine Já. Esses idosos eles serão vacinados no domicílio, conforme prometido pelo prefeito Sarto, e aquele que preferir no drive-in-thru será vacinado no drive-in-thru. E como é que se dará essa vacinação? Na mesma logística que nós fizemos da influenza em 2020. De acordo com esses cadastros, nós vamos traçar rotas, e iremos iniciar a partir de rotas. Os que escolherem por drive-in-thru, onde serão esses drive-in-thru? Nós vamos avaliar esse quantitativo de idosos que fizeram essa opção e, de acordo com os locais de residência, nós avisaremos onde serão esses drive-in-thru, eles também receberão essa informação. Durante o cadastramento, os idosos acima de 75 anos têm a opção de escolher se desejam receber o imunológico em domicílio ou se preferem se dirigir a um dos drives de vacinação que logo terão seus endereços divulgados. Já para os que fazem parte do grupo de profissionais da saúde de apoio, devem escolher data e horário para receber o imunológico no Centro de Eventos do Ceará. Estamos gradualmente ampliando os locais de vacinação que vocês já conhecem, que são os CUCAS, alguns CUCAS, o ginásio Paulo Sarazate, e a gente vai adequando de acordo com a demanda que a gente vai tendo, o recebimento de vacinas e a demanda dos grupos prioritários desse primeiro faseamento, que é para que a gente consiga, e nós, creio que ontem nós já conseguimos, vacinar todos os idosos que estão nas instituições de longa permanência, para garantir, para dar uma segurança a esse público. E a gente continua aqui conversando aqui no estúdio com a Aline Gouveia, que é secretária adjunta de saúde aqui de Fortaleza. Aline, em relação ao cadastramento, a esse agendamento por parte dos idosos com mais de 75 anos de idade, como é que pode ser feito esse agendamento, esse cadastro, através do aplicativo Mais Saúde Fortaleza, não é isso? Isso. O aplicativo está aberto, sim, para que o idoso ou o familiar possa estar digitando os dados e fazer o cadastro. Hoje nós estaremos preparando as rotas para iniciarmos amanhã a vacinação em domicílio. E quando soubermos o quantitativo de pessoas de cada bairro que se cadastrou, nós iremos divulgar quais são esses drive-thrus que estaremos disponibilizando para quem optar pelo drive-thru.
Em relação aos idosos com mais de 75 anos, que fazem parte aí do grupo prioritário, já há muitos cadastrados, já foi feito a possibilidade de agendamento, iniciou ainda no domingo à noite. Já tem muita gente cadastrada? Sim, foi exatamente o quantitativo de entradas no aplicativo, né, que gerou uma pequena sobrecarga no primeiro dia e que conseguimos fazer todos os agendamentos dos profissionais até domingo e o cadastro de todos os idosos que adentraram no aplicativo. Estamos fazendo a organização dos dados para gerar as rotas para iniciarmos a partir de amanhã a vacinação domiciliar. Como é que funciona o processo para esse cadastro, para esse agendamento? Baixa o aplicativo no celular, são solicitados alguns dados. É difícil, é complicado para fazer esse cadastramento? Não. Quando a pessoa adentra, né, no aplicativo, ela vai digitar os dados pessoais e se ele é idoso, né, ele vai optar se vai querer drive-in ou se vai drive-thru ou se vai querer a vacinação domiciliar. No caso do profissional, nós estamos com os agendamentos até domingo, já todos preenchidos. Ele está pausado até que a gente receba mais doses para iniciarmos novos agendamentos. Paralelo a isso, continuamos a ir nos hospitais para assegurar o mais rápido possível a vacinação dos profissionais que são mais expostos a contrair, a ser infectado com o coronavírus. Em relação à chegada dessas doses da AstraZeneca, né, da Oxford, que estão sendo utilizados para a vacinação dos idosos com mais de 75 anos, já tem uma estimativa de quantos idosos poderão ser atendidos com esse lote de vacina que chegou aqui em Fortaleza? Sim, nós recebemos 25.460 doses e vamos trabalhar nas rotas com o número que nós temos para assegurar a vacinação desses idosos. Conforme recebemos e vamos receber mais doses, né? Já há várias sinalizações de recebimento de vacina. Então, nós acreditamos realmente que iremos conseguir vacinar todas as fases da campanha de vacinação. Nós iremos traçando novas rotas e fazendo novos agendamentos para os drive-thrus, falando aqui em relação aos idosos, especificamente. Em relação aos cadastrados, quem já se cadastrou desde a noite do domingo, as doses que estão hoje disponibilizadas pela Secretaria de Saúde de Fortaleza, já vai dar para atender pelo menos esse público que já se cadastrou ou ainda é insuficiente? Sim, com toda certeza. O quantitativo de cadastros realizados até hoje, as 25.460 doses, cobre tranquilamente. Eu vou pedir aqui uma arte, aqui no nosso telão, que mostra exatamente a situação da vacinação aqui na capital até o dia 25, ontem, 25 de janeiro. 1.390 idosos residentes em instituições de longa permanência e trabalhadores do acolhimento dos idosos, que são exatamente os cuidadores, né, que acompanham os idosos. Temos também aqui já 19.465 trabalhadores da saúde da linha de frente no combate ao coronavírus, que estão recebendo exatamente a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Então, no total aqui, parcial aqui em Fortaleza até ontem, 20.855 pessoas beneficiadas. Para o que Fortaleza já recebeu de vacina, a campanha está fluindo bem, né, Aline? Isso, e a nossa preocupação em relação ao agendamento até domingo é exatamente garantir que quem está agendado e seja perfil dessa fase da vacinação seja vacinado. Outro dado importante que nós estamos mostrando aqui, que são os idosos, né, residentes das instituições de longa permanência, que são as ILPIs, né? Nós recebemos o primeiro lote de vacina já no dia 18 à noite e no dia 19 pela manhã, a primeira atividade foi percorrer as ILPIs concomitantemente aos hospitais. Com isso, domingo, nós encerramos as 27 ILPIs cadastradas no município de Fortaleza com a vacinação. São idosos, né, institucionalizados, altamente vulneráveis, né, que uma vez contraindo, uma vez sendo infectados com o coronavírus, tem uma taxa de mortalidade bem mais alta do que outros grupos.
Aline, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, e que a campanha aí de vacinação contra a Covid-19 aqui em Fortaleza continue aí de vento em popa. Muito obrigado pela sua presença. Rogério, muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradecer a imprensa aqui como um todo, que tem sido grande parceiro. Um grande desafio dessa campanha tem sido comunicar como está prosseguindo a vacinação, né? Uma vez que nós não recebemos as vacinas de uma vez só, isso interfere diretamente na metodologia da aplicação da vacina. Então, a imprensa tem sido realmente de extrema importância para trazer essas informações o mais rápido possível para a população, que é a nossa intenção. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você aqui pelo Notícias de Fortaleza na TV Terra do Sol. Um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta.